que a gente quer também afirmar. Eu vou passar a palavra para o Chico. O Chico, ele está em São Paulo, mexe com rádio há alguns anos, há 6 anos, inclusive, funciona lá na casa do Chico Lobo, lá em São Paulo, a Rádio Dengue, em 6 anos, com 4 horas diárias de programação. Eu esqueci qual a frequência, sabe, Chico? 106.5, está pertinho. E o Chico também é vice-presidente da Associação das Rádios Livres de São Paulo, é um movimento que trabalha congregando as rádios em São Paulo. O Chico viaja o Brasil inteiro, é um fanático nisso aí, um fanático no bom sentido e gostoso da palavra fanatismo. O livre é uma coisa, é uma história que já vem sendo contada já há alguns anos, pelo fato de que sempre no mundo houve aquele que se apossou dos bens da humanidade e aqueles que são usados por esses que se apossam. E Rádio Livre é uma luta, assim como a luta da reforma agrária, a luta pelos direitos democráticos, a luta pela liberdade, a luta pela participação popular nas coisas que se fazem nesse mundo. Aqui no Brasil, o movimento de Rádio Livre, ou a iniciativa de Rádio Livre, começou para valer mesmo por volta de 1982, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, onde um garoto teve a iniciativa de construir um pequeno transmissor de FM, funcionou relativamente bem, e ele resolveu reproduzir esse seu protótipo para os amigos, para os vizinhos, para os colegas, e começou uma onda aqui no Brasil, nessa cidade, né, em Sorocaba, que culminou com a instalação de aproximadamente 100 emissoras de rádios livres numa cidade com 80, 100 mil habitantes. Foi uma loucura, assim, foi de repente alguma coisa que ninguém acreditava que pudesse se virar o botão do dial e se encontrar tanta variedade de música, de ideias, de informações, pela democratização dos meios de comunicação no país. Essa rádio chamou-se Rádio Chilique e estava sediada no Centro Acadêmico de Ciências Sociais da PUC, em São Paulo. E foi dali que surgiu a discussão teórica do que seria a Rádio Livre ou a luta pela democratização dos meios de comunicação aqui no Brasil. 3 grandes companheiros se empenharam nessa luta em levantar, em hastear essa bandeira. São eles: o colega Caio Magri, o colega Arlindo Machado e o colega Marcelo Mazagão, que fundaram essa Rádio Chilique com uma proposta político-ideológica que se assemelhava, ou que se aproximava tanto ao socialismo, né, a questão política ao socialismo, como também ao anarquismo, porque eram colegas que tinham posições e ideias políticas diferentes. Então vamos democratizar inclusive as ideias dessa rádio. Então era uma rádio de cunho político-ideológico que se assemelhava às ideias socialistas e também anarquistas. Esses 3 colegas escreveram um livro que foi assim o primeiro grande documento sobre rádio livre no Brasil. Esse livro chama-se Rádios Livres, a Reforma Agrária no Ar, que foi escrito e publicado depois dessa Rádio Chilique ter propiciado a criação, a instalação de algumas dezenas de rádios livres pelo Brasil afora, dentro de movimentos populares, dentro de centros acadêmicos,
dentro de mobilizações estudantis, e foi aí que surgiu então o primeiro coletivo de rádios livres no Brasil. Era uma cooperativa, não era bem um coletivo, era uma cooperativa, chamava-se Cora Livre, Cooperativa das Rádios Livres. Houve um período de refluxo, isso de 1986 de 1985 a 1987, quando a gente já estava no ar através da Rádio Dengue, ao qual eu pertenço, e reunindo alguns desses companheiros que já tinham lançado essa bandeira, resolvemos juntar para discutir com mais profundidade essa questão da proliferação das rádios livres e da luta pela democratização dos meios de comunicação. Dedos das nossas mãos, por volta de 6, 8 famílias que tomam conta de todo o poderio de comunicação e radiodifusão que existe no território nacional. Família Roberto Marinho, família Silvio Santos, ou melhor, Sênior Abravanel, família Bloch, família Saad, né? Dentro de um país onde se prega a livre iniciativa por uma questão capitalista, né? Viva a livre iniciativa, essa livre iniciativa da comunicação estava ou ainda está restrita a esse pequeno grupo de famílias que tomam conta de tudo que elege, inclusive o presidente. No Jardim Botânico do Rio de Janeiro. De lá parte tudo que nós conhecemos de cultura, de produção cultural, de música, de teatro, de novelas, de discos, de livros, de textos, de poesia. Tudo que nós conhecemos hoje no Brasil, se não partiu de lá, passou por lá. Existe também um monopólio da produção cultural, quando na realidade nós sabemos que todo o povo brasileiro, todo cidadão tem a capacidade de criar, de compor, de produzir, entre aspas, porque nem todo mundo tem a capacidade de produzir, porque os meios de produção também estão monopolizados, mas de criar a cultura, de compor música, de escrever um texto, de escrever uma poesia, de escrever uma novela, né? Então vamos analisando também essa questão. Onde vamos parar? Se todo o poder de comunicação está centralizado nas mãos de meia dúzia de famílias, e essa meia dúzia de famílias também detém o poder da produção cultural, o negócio é atacar naquela chamada revolução molecular, fazer do pequeno a somatória dos pequenos para modificar esse panorama. Rádio Livre. Note que não é só na questão cultural que a gente pode pegar essa luta pela democratização da comunicação. É também a luta pela democratização da economia. Vejam, meus amigos, hoje existem os grandes meios de comunicação, as emissoras de rádio, as emissoras de TV. Existe do lado da nossa casa uma quitanda, existe do lado da nossa casa um açougue, uma borracharia, que jamais terá condição econômica de veicular o seu serviço, de veicular o seu produto nesses grandes meios de comunicação, por dois motivos. Primeiro, economicamente é inviável. As pessoas sabem muito bem que fazer um anúncio comercial num grande meio de comunicação radiofônico ou televisivo sai o olho da cara. E além do que, vai atingir um universo muito maior do que a capacidade produtiva ou de serviço, ou de prestação de serviços daquele pequeno comerciante. Falando em livre iniciativa, não é? Viva a livre iniciativa, então vamos contemplar esse lado também. Rádio Livre vem para aí também. O pequeno comerciante,
a indústria informal, o comércio informal, então fica renegado a terceiro, quarto, quinto plano. É muito fácil a gente ver na televisão assim, a rede Zacarias e Pneus, uma rede que tem lá em São Paulo, muito grande, é um hipermercado do pneu. Com ofertas de não sei o que, vendendo pneu, papapá, papapá, e a gente pega o carro da gente com o pneu furado, vai lá e troca o pneu lá. Mas não conserta o pneu na borracharia do lado. O que acontece com o borracheiro do lado? Não tem serviço. O que ele é obrigado a fazer? A subir o preço do seu serviço para poder compensar o serviço que ele não tem. Então ele torna um serviço não competitivo dentro do mercado. Por quê? Porque ele não pode veicular, ele não tem capacidade de veicular o seu produto ou o seu serviço dentro dos meios de comunicação. Rádio Livre vem aí também, vem contemplar essa democratização da economia. Dar voz, dar vez ao pequeno comerciante, à pequena indústria informal, de se projetar ou veicular o seu serviço, o seu produto, para que as pessoas conheçam o que existe lá do lado. Ele pode muito bem, como pequeno comerciante, fazer um anúncio numa emissora de rádio livre. Chega lá, quinhentinho, um barãozinho, bota lá e a veiculação do seu produto dentro da região onde ele atua é o bastante para ele, né? Então existe o monopólio da comunicação, o monopólio da produção cultural e o monopólio da economia nas mãos de uma minoria privilegiada. Rádio Livre vem aí também. Os grandes meios de comunicação fazem os seus aparatos crescerem, multiplicarem-se através de oligopólios. A gente sabe muito bem que a comunicação radiofônica, a radiodifusão e a comunicação televisiva, principalmente, está tendendo hoje no Brasil a se equiparar ao sistema europeu e também americano, ou seja, segmentar a sua produção. Isso significa que, dentro de algum tempo, dentro de pouco tempo, sabe, sendo bem pessimista ou talvez até otimista, dentro de pouco tempo, as emissoras de rádio ou as emissoras de TV vão passar a veicular cada uma um tipo de programação específica, como acontece hoje nos Estados Unidos e na Europa, e mesmo no Japão, lá no Oriente. Uma rede de televisão que abre a sua veiculação para uma nação inteira através do satélite, vai transmitir apenas esporte, uma outra apenas filmes, uma outra apenas novelas, tornando esse Brasil enorme que a gente conhece, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, de Recife ao Acre, com suas diferenças, uma coisa padrão, desrespeitando essa regionalização cultural que existe, que talvez ainda exista hoje. Vou voltar um pouco, né? Talvez ainda exista hoje no Brasil. Ou seja, vamos transformar todos os cidadãos brasileiros como estampas reproduzidas de norte a sul, de leste a oeste, centro-oeste, todo mundo igualzinho, uniformizados, obedecendo à mesma ideia. Todo mundo vai ser ou corintiano, ou Spielberg, ou Jimi Hendrix, sei lá. Tá entendendo? Todo mundo vai ser uma coisa só. Isso que acontece nos Estados Unidos, onde a informação pode ser até muito democratizada, mas as pessoas acabam perdendo no seu conhecimento geral. A gente sabe muito bem que o povo americano, embora tenha assim uma alta tecnologia, eles são de cabeça também segmentados. Uma pessoa que se forma engenheiro civil, ele é engenheiro civil, mas ele é incapaz de consertar a tomada elétrica da sua casa, ou talvez engraxar o seu próprio sapato. Rádio Livre vem para democratizar os meios de comunicação,
para regionalizar a produção, para regionalizar a informação e para democratizar também a economia. Ok, minha gente? Esses são